Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 12. Não viva de aparências. Deus conhece a verdade. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje estamos no 12º dia do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. Firmes e fortes nesse propósito. E sabe de uma coisa? Antes de preparar cada roteiro, a gente ora, a gente fala com Deus. E Deus tem falado muito conosco também. Ele tem usado esse tempo para trabalhar em nossos corações. E espero que Ele esteja trabalhando no coração de cada um de vocês também. E hoje vamos conversar sobre algo que tem tudo a ver com os dias atuais. Viver de aparências, aquele famoso parecer algo que não é, especialmente nas redes sociais. Sim, a Bíblia é muito clara. Deus conhece a verdade dos nossos corações. Ele vê além daquilo que mostramos por fora. Vamos mergulhar em Provérbios 12 e entender mais sobre isso. Vamos começar a leitura de Provérbios 12. Todo o que ama disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém a favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se.
O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Amém. Amém. Quantos ditados ou quantos provérbios, né? No caso, fortes, né? Principalmente quando fala sobre a verdade e a mentira, né? É verdade. E quantas vezes a gente vê por aí pessoas fingindo, né, uma vida que não tem. Fazem vídeos, em frente às mansões, com roupas caras, carros, né, carro de luxo. E a verdade é que muita coisa é alugada, emprestada ou montada só para parecer sucesso. Tudo fake, né, Paula? Parece bonito, né? Mas por dentro, muitas dessas pessoas estão cheias de ansiedade, insegurança e, infelizmente, alguns acabam até em depressão, porque no fundo sabem que não são aquilo que mostram, porque viver de aparência é cansativo, é uma prisão. De uma maneira fácil de entender, o versículo 12 diz aqui, né? Melhor é ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o importante e passar fome. Melhor explicação, né? Porque às vezes a gente lê em Provérbios umas palavras difíceis, né? Mas desse jeito ficou fácil de entender. E com isso, Deus está nos ensinando que é muito melhor viver uma vida simples, honesta, com verdade, do que tentar impressionar os outros e se perder em si mesmo. Não estou dizendo, tá, que não existem profissionais sérios no ramo de influencer, tá, gente? Porque a gente sabe que influencer hoje é uma profissão que exige muito trabalho, dedicação, como todas as outras. Mas, infelizmente, muitos se iludem e acabam achando que esse é o caminho mais fácil, que não precisa estudar, se dedicar, como em outras profissões também. Mas a questão aqui hoje não é sobre a profissão influencer, e sim como as pessoas usam as redes sociais para fingir um mundo que não vivem, com mentiras, ilusões, para enganar os outros. Muitas pessoas acham assim, eu vou ser influenciador digital. Tudo bem, gente, é uma profissão, né? A gente pode trabalhar para vender um produto, como todas as propagandas na TV. Porque, claro, a mulher que faz a propaganda ali, que dá aquele shampoo lindo, maravilhoso, que o cabelo fica lindo, é claro que ela fez maquiagem, fez escova, passou no cabeleireiro. Então, com certeza o cabelo dela vai ficar lindo, mas não é porque ela tá usando aquele shampoo, né? E isso é uma profissão, infelizmente. É mentira? É, mas é uma profissão, né? Eles fazem a gente ficar parecer mais bonito para usar aquela roupa, parecer mais importante para usar aquele óculos, aquele relógio, ter aquele celular novo. Isso é propaganda, não tem o que fazer, né? Eles precisam vender os produtos. Mas daí, para você entrar numa rede social e fingir ser uma coisa que você não é o tempo todo, é complicado. Em Provérbios 12:22, a gente vê que Deus odeia mentira, mas ama quem fala a verdade. Ele não se impressiona com o que mostramos por fora, ele vê o que está no nosso coração. Ah, sim. E uma coisa muito importante: cuidado para não cair em armadilhas que prometem uma vida perfeita ou riqueza fácil. Muitos hoje vivem tentando mostrar sucesso nas redes sociais, quando na verdade estão se endividando ou se envolvendo em coisas perigosas, como apostas, caindo em golpes, promessas de dinheiro rápido. Gente, não se compare com o que você vê por aí. Muita coisa é mentira. Na verdade, viver na verdade, né, é liberdade. E Deus honra quem é sincero e fiel nas pequenas coisas. Pare de querer viver na mentira e acreditar nas mentiras por aí. E vamos para a reflexão de hoje. Vamos! E a pergunta é: se você pudesse tirar toda a maquiagem da sua alma,
o que apareceria? Deus, ele vê além que mostramos e ele quer transformar aquilo que a gente esconde. Sim, a gente acha que esconde de Deus, né? Né? Mas não consegue. A gente pode até esconder do mundo, mas a gente não consegue esconder de Deus. E Deus, ele faz esse convite para você. Ele quer transformar aquilo que você está escondendo. E o desafio de hoje é um pouco disso. É um pouco de sinceridade. Vou lançar o desafio aqui. Vamos lá. O desafio de hoje é escreva uma pequena carta, uma mensagem para Deus, tá? Não mostra isso para ninguém, depois você joga fora, queima, sei lá, faz o que você quiser. Mas é entre você e Deus. Escreva essa mensagem contando para Deus algo que você nunca teve coragem de admitir, né? Depois você ora entregando isso para Ele, mas sem medo e sem máscaras. Quantas vezes você está escondendo alguma coisa, escondendo lágrimas, escondendo sofrimento, escondendo alguma coisa que você está sentindo no coração? Às vezes a gente tem, né? Não é errado admitir, gente. Às vezes a gente sente inveja de alguém. Ah, porque eu queria ser igual fulano, eu queria parecer com ciclano. Ai, como eu queria poder ter nascido naquela família. Ai, como eu queria ter um pai daquele, uma mãe daquela. Não sei, eu tô dando o exemplo da inveja, mas às vezes o seu problema é outro, né? Não sei, pode ser qualquer problema, qualquer coisa que você tenha vergonha de admitir. E quanto tempo da nossa vida a gente perde tentando parecer algo que a gente não é? E isso é muito cansativo, gente, é muito cansativo. Você, como eu comentei da outra vez, logo no começo, acho que foi no segundo episódio, eu estava em um cargo que eu tinha que ser uma pessoa que eu não era. E isso acabou comigo. E não que eu tinha que mentir, eu não era mentirosa, mas eu tinha que fazer coisas que eu não concordava, né? Não porque era errado, mas porque era uma coisa que eu não acreditava. E que funciona, entendeu? Mas é o sistema. É o sistema, é a burocracia, coisas assim que o cargo pedia, mas são coisas que eu não acreditava. E isso me fez ficar doente. Então conta para Deus de uma forma simples, mas escreva, sabe? Escreva porque às vezes a gente não tem coragem de falar, mas a gente tem coragem de escrever. E coloca isso para Deus. Mostra essa máscara que você tá escondendo as coisas que você tá sentindo. Confessa isso para Deus. Eu tenho certeza que você vai ser melhor porque Deus ele quer transformar isso na sua vida. Então podemos fazer essa oração, Renato? Sim. Senhor, queremos viver com sinceridade diante de ti e das pessoas. Tira de nós todo o desejo de impressionar os outros e nos ajude a sermos sinceros e verdadeiros. Ensina-nos a confiar no teu olhar e não na aprovação dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Que oração forte, né? Então, não tem mais o que falar, né? Vamos viver de verdade. Amém? E obrigado por estar com a gente nesse episódio. Que a verdade seja sempre o seu caminho. Amém. E continue firme com a gente nesse desafio de 31 dias em Provérbios. E compartilhe esse episódio com alguém que você ama. Curte, compartilha, comenta, continuem comentando. O comentário de vocês realmente é muito importante pra gente até saber se estamos no caminho certo, né? Deus fala em nossos corações, mas a gente quer que vocês falem também, né? Pra ver se isso tudo tá fazendo sentido pra vocês. Se vocês realmente estão, né? Se vocês estão conseguindo entrar nesse propósito, se isso tá fortalecendo a fé de vocês. E pra mim, né, e pro Renato, tenho certeza que tá ajudando bastante, né, Renato? É verdade. Então, vamos lá? Passa já já convosco. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado.
Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast, por ouvir ao podcast.